Gente, matemática e ciência da natureza. Começou. Bom dia, vamos começar mais um novo... Desculpa. Bom dia novamente. Vamos começar só um pouquinho. Tira? Pode, não? Pode. Não tirei. Oi? Pode deixar só. Vamos começar mais um novo ATPC de Ciências da Natureza, o nosso primeiro desse semestre, tá? Espero que todos estejam bem, que as férias tenham sido boas, tá? E que esse nosso retorno seja muito abençoado. Então, vamos para os nossos recados. Só um minutinho. Oi? Tá? Não. Então, mantenham os microfones desligados, utilizar o chat para as perguntas e comentário. A reunião está sendo gravada. E sempre que quiser interagir com a gente, pode estar levantando a mão, porque nós queremos ouvi-los. E a lista de presença já estão nos grupos, tá? E pode ser assinado ao final do nosso ATPC. Você pode passar, por favor? Então, a nossa pauta formativa de hoje, nós vamos estar falando sobre inteligência emocional, do Daniel Goleman, e a ciência da felicidade, de Shal Asher. Tá? Vão estar com a gente hoje, que vai estar falando sobre esses temas, são as PCNPs, Luciana Lino e a Patrícia Araújo. A inteligência emocional está diretamente ligada ao sucesso profissional, às relações interpessoais e à automotivação. Pessoas que conseguem ter o controle sobre as suas emoções também têm mais autogestão sobre suas vidas. Seriam eles capazes de aprender realmente o que há tanto tempo têm andado a ensinar? Frase de José Saramago. E parafraseando a nossa PCNP Elisane Maciel, será que estamos conseguindo entender o que tentamos ensinar? Então, fica essa frase e esse tema para a nossa reflexão de hoje. Tá? O nosso objetivo é acolher e promover o aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional do professor nas relações consigo mesmo, na relação com os outros, na relação com a natureza, na relação com a dimensão transcendente da vida. Então, as atividades e estratégias de formação: leitura da pauta formativa, exibição do vídeo Fragmentos para Pensar Habilidades Socioemocionais, e o objetivo específico é sensibilizar sobre a importância de acompanhar o desenvolvimento do outro, de si mesmo, e investir no aprimoramento da equipe escolar. Vamos para o nosso vídeo?
Hey! Bom dia a todos, um bom dia oficial, né, agora, né? Desejo aí que sejam todos muito bem-vindos, que estejam todos bem, embora um pouco fragmentados, né? Por isso a gente até escolheu esse vídeo, porque a gente vai falar um pouquinho da gente, né? E como a gente enxerga o outro, e o que a gente reproduz nesse contexto. E o que a gente pode melhorar? E como a gente pode melhorar? Olhando um pouquinho para a gente. Aí, após esse vídeo, não precisa responder. Agora, se quiserem responder lá no chat também, fiquem à vontade. Mas é umas questões do próprio vídeo para a gente refletir sobre como andam as nossas emoções. Quais emoções estiveram presentes em você ao assistir este curta-metragem? Qual emoção? O que você sentiu? O que você pensou? Você estava ali de verdade, presente, vendo o curta, ou a sua cabeça voou por aí? Qual das capacidades que as habilidades socioemocionais proporcionam e se identificam com o vídeo? Não precisa explicar. Que relação existe entre a história do curto e o autoconhecimento? Por que crianças? Essa daí é uma questão bem interessante,
que quando eu vi o vídeo foi a que mais me chamou a atenção, até mesmo porque a gente está estudando muito a inteligência emocional. Por que crianças, adolescentes e adultos aparecem com partes do corpo rachadas? Será que nós temos partes do corpo rachada? Reflita sobre as características de liderança. Quem eram os líderes nesse vídeo? Esclareça, porque ela tem relação com o autoconhecimento. Pense, reflita um pouco. É um pouquinho que a gente trouxe aí dos assuntos que a gente vai tratar hoje. Como eu disse de novo, sejam todos bem-vindos. Passo a palavra. Bom dia, pessoal. Que bom tê-los aqui novamente. Nós estamos recomeçando, né, de uma maneira diferente agora, presencialmente, depois desse quase um ano e meio afastados, uma hora híbrida, uma hora online. Esse turbilhão de emoções que aconteceu com a gente durante todo esse tempo. E a gente pensou com muito carinho em trazer esse assunto nesse nosso primeiro ATPC, né, desse retorno, que a gente trouxesse algo para trabalhar com vocês, né, com o emocional do professor. Vocês estão recebendo tão bem, acolhendo tão bem os alunos lá na escola, então a gente também merece esse acolhimento. Então, por isso que nós pensamos nesse tema, espero que contribua, que traga um pouquinho de bem-estar aí para vocês, tá? E a gente começa com uma interação, a gente quer interagir junto com vocês. Eu acredito que as meninas da Ciências da Natureza e Matemática colocaram nos grupos aí o link para vocês acessarem e responderem a essa questão aí. O que é felicidade para você? Clicando lá no link que as meninas enviaram, e alguém pode colocar no chat para nós também, clicando, tem duas opções lá para você colocar lá a sua opinião, né, em relação à felicidade, o que você sente, né, o que é felicidade para você. Tem 2 itens lá para você colocar, e aí você aperta o azulzinho que já vai enviar aqui para gente poder discutir aqui um pouquinho, tá bom? Sobre esse tema. Encham aí o coração de vocês de felicidade, de alegria, e coloquem aí na sua cabeça o que traz, né? O que motiva vocês, o que traz felicidade. A gente já vai compartilhar aí o que está aparecendo na nuvem aqui para a gente. É importante que todos participem. Não fiquem tímidos. Põe para fora aí o que faz vocês felizes. Por a musiquinha, Joe? Não tá dando para ouvir a música. Essa beleza que tem no samba. O samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco da
Eu coloquei aqui no chat também, quem quiser ir colocando a sua contribuição. Então, várias contribuições estão aqui, ó. Estar de bem com a vida, saúde principalmente, estar bem, bem-estar, vida, viver a vida plenamente, superar, minha família, família reunida, as facetas do ego, ter Deus, um processo, viver a vida plenamente, meus familiares e amigos, estar de bem com a vida, meus netos, olha só, liberdade, colaborar, o quanto que é importante isso, estar ao lado de quem ama. Vamos dar uma atualizada aqui. Felicidade reconhecer, é o estado de bem-estar, estamos todos saudáveis. Olha quanta coisa, né, gente, que a gente... o quanto que a felicidade, ela é diferente, né? Cada um sente de um jeito a felicidade. E esse assunto que nós vamos tratar hoje. A gente vai passar aqui, mas vocês podem continuar colocando aí a contribuição de vocês. Pensem, né, o que traz felicidade para vocês. E hoje... nós trouxemos um estudo aqui, através desse livro, nós vamos estudar juntos aqui, ó. O livro é O Jeito Harvard de Ser Feliz, de Shal Ashur, um dos maiores especialistas sobre a psicologia positiva, que é a ciência da felicidade e a ciência do bem-estar. Então, eu vou trabalhar esse tema com vocês e daqui a pouco a Lu também vai trabalhar a inteligência emocional. Então, é importante que a gente preste atenção. Não é uma questão, não é autoajuda, é ciência mesmo. É um estudo recente que iniciou a partir no final da década de 90 com Martin Seligman, que começou a estudar o lado inverso da psicologia. A psicologia sempre tratou a patologia em si, a doença em si, né? Os casos de depressão, de síndromes e tal. E aí vem a psicologia, vem Martin Seligman tentando entender o oposto, né? Essa nova vertente da psicologia aí, que busca entender o porquê que algumas pessoas são mais felizes que as outras. Então, estudando essas pessoas mais felizes, com muitos estudos de caso aí, ele trouxe algumas considerações, algumas ferramentas para que a gente possa tornar a nossa caminhada, a nossa jornada aí mais tranquila, com maior bem-estar, certo? Então, olha a definição para os cientistas aí de felicidade. Os cientistas definem como um conjunto de sentimentos positivos, um bem-estar geral. Quando, dentro desse estado de humor, você está satisfeito com o agora e tem muita esperança de estar ainda melhor no futuro, certo? Então, olha aqui a definição. Olha o que é importante, porque às vezes a gente fica tanto tempo buscando a nossa felicidade e a gente precisa encontrar ela dentro da gente todos os dias, porque deve ser um estado de humor que a gente deve estar satisfeito com o agora e esperança para o futuro, certo? Então, quando a gente tem essa questão aqui, é o sucesso que nos traz felicidade ou é a felicidade que nos traz sucesso? Muitas vezes a gente fica idealizando coisas, né? E é comum que a gente sonhe mesmo, que a gente planeje, mas às vezes a gente fica adiando a nossa felicidade para quando a gente conquistar aquele sonho. E a gente precisa buscar algumas ferramentas para que no caminho, entre o momento em que eu estou e o momento onde eu quero chegar, esse caminho precisa ser agradável, precisa ser saudável. Então, essa fórmula aí que o sucesso traz felicidade, que muitas vezes está atrelada à nossa mente, quando vocês colocaram lá na nuvem de palavras, vocês não colocaram nada externo, vocês colocaram coisas internas mesmo. A gente sabe o que traz felicidade para a gente, mas como que a gente processa e como que a gente tem essa felicidade aí, esse bem-estar, como que a gente encontra esse caminho de bem-estar aí nos nossos dias, né? Entendendo que é a felicidade que vai nos trazer o sucesso e não ao contrário. Não é o sucesso. As pessoas bem-sucedidas, né, não são são as pessoas que nesse caminho aí entre onde ela está e onde ela quer chegar vivem melhor,
certo? Então, quando a gente não pode ficar adiando, né, a nossa felicidade. Quando eu ganhar mais dinheiro, eu vou ser mais feliz, né? Quando a gente precisa, sim, buscar as coisas, ter sonhos, mas quando, por exemplo, você conquista a sua casa própria, era o seu sonho, você ficou muito feliz naquele momento, naquele mês que você está lá na sua casa própria, só que daqui a pouco aquela euforia, aquela felicidade, ela fica de lado. Então, a gente precisa, e daí você vai ter outros sonhos. Então, nesse caminho entre vocês, para você chegar nesse próximo sonho aí, a gente precisa ser mais feliz. E a gente traz aqui para vocês algumas ferramentas desse livro, né, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é do Shal Asher. Shal Asher é um dos maiores especialistas nesse assunto, que trabalhou lá, tanto em Harvard, né, na universidade, quanto fora, com muitos estudos de caso, para trazer algumas dicas para a gente, algumas fórmulas para que a gente se torne mais feliz aí no nosso processo. Certo? Lu? Deixa eu abrir a câmera minha aqui. Bom, como a Patrícia falou, né? O que é felicidade para você? O que foi interessante, que na nuvem de palavras, ninguém colocou nada material, né? Como definição de ser feliz é ter uma conquista material. Todo mundo falou ali do ser, da pessoa humana, da família, do estar juntos, né? E pensando nisso, a gente trouxe também um acolhimento emocional para nós todos. O que é esse acolhimento? Acolher é simplesmente dizer, seja bem-vindo, esteja bem. Não, é também, mas não é só. Acolher é apoiar, do verbo apoio, de estar junto, amparar, tá? Dar a mão, estabelecer vínculos. Olha como é importante estabelecer vínculos. Para nós estabelecermos vínculos, a gente tem que estar bem com a gente. A gente tem que ter autocontrole, autoconhecimento para poder estabelecer vínculos e estar disponível. Será que a gente está disponível? Você está disponível para você e para o outro? São questões que a gente tem que pensar. Ou será que a gente está disponível só para o outro? Então, o acolher deve ser uma prática constante, amparar, apoiar constantemente, inclusivo e integrativo, incluir, trazer para si, e tem que ser uma prática natural. Por quê? Porque tem que ser intrínseco ao contexto escolar. Aí está o contexto escolar, mas vamos ampliar esse contexto, né? Vamos maximizar isso. É só no contexto escolar? É só na escola que a gente vive? A gente não vive ali no seio familiar? A gente não tem uma relação social com outras pessoas? Ou só na escola? É também na escola. Por quê? Porque na escola é a nossa parte profissional, que a gente também tem que cuidar da gente para a gente poder cuidar do outro. Tá? Olhar para a gente como a gente gostaria que o outro olhasse. Tá? E olhar para o outro. Tá? É isso aí. A gente vai falar um pouquinho mais disso no decorrer desse ATPC. Passo a palavra. E aqui a gente começa com algumas ferramentas disso que a Lu acabou de dizer. Então, a gente apoiar o outro, né? Nós precisamos estimular as pessoas que estão ao nosso redor a crescer com a gente. Nada de competição, nós não estamos aqui para competir, nós estamos aqui para dar o nosso melhor e fazer com que o outro também dê o seu melhor, né? A gente precisa, muitas vezes, ali estender a mão para que o nosso colega também venha com a gente, cresça junto com a gente. Todos nós temos um papel fundamental lá dentro da escola, tanto de todos os funcionários, todos os professores, a gestão, a diretoria de ensino, a gente tem o mesmo objetivo, que é a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, é muito importante que a gente
não fique com essa coisa de querer competir, que a gente traga os nossos colegas para estar com a gente, né, num ambiente mais agradável. Acredite no seu potencial. Muitas vezes, outras pessoas acreditam mais no nosso potencial do que nós mesmos. E é importante que você acredite, você é capaz, todos nós somos capazes. Acredite em si, acredite em tudo que você pode conquistar. Imagine tudo que você já passou na vida, né? E quanto você pode alcançar. Então, acredite sempre. E também não duvide do potencial dos seus colegas. Todos nós temos qualidades, todos nós temos potencial. Então, não duvide, né? Enxergue mais as qualidades dos colegas. Ao invés a gente tem hábito de ficar apontando as coisas negativas dos outros. Então, vamos pensar aí em apoiar e também enxergar essas qualidades, né? Tentar mudar aí a nossa visão com relação às pessoas para que a gente tenha um ambiente mais agradável. Tenha cuidado com as expectativas fora da realidade. A gente precisa, sim, acreditar na gente, no outro, mas nós precisamos ter esse cuidado aí, até onde eu posso ir, porque eu preciso cuidar da minha saúde emocional também. Tem coisas que a gente não pode ir, então a gente precisa saber qual é esse limite que a gente pode, até onde a gente pode ir ou não. E o mais importante aqui, gente, pense no seu trabalho como uma missão de vida, né? Já é comprovado que quando a gente doa algo a alguém, quando a gente doa lá a nossa presença, o nosso trabalho a alguém, né? A gente sente mais bem-estar. Tudo que a gente faz com amor ali, que a gente está doando para o outro, a gente recebe de volta aí numa sensação incrível de bem-estar. E o quanto que a nossa profissão permite que seja uma missão de vida, né? Quantas vidas a gente transforma a partir da nossa vida. A gente sabe que não é fácil, mas se a gente colocar na nossa cabeça que nós estamos cumprindo aqui o nosso papel enquanto ser humano na sociedade, né? Através do nosso trabalho, as coisas vão ficar mais leves, com toda certeza, certo? Aí, a gente traz aqui para vocês algumas ferramentas, né, encontradas nesse livro aqui, nesse estudo que a gente fez. E a psicologia positiva que está hoje, ela está tanto lá nos consultórios psiquiátricos, psicológicos, quanto nas grandes instituições, e ela também está presente aqui já para a gente na BNCC, no nosso currículo, que é focar no que funciona, né? A gente foca hoje lá através das nossas competências socioemocionais, nas habilidades que os nossos alunos têm, naquilo de bom, né, que tem. Então, essa ciência foca no que funciona, foca no positivo. É chamada de psicologia positiva, ciência do bem-estar ou ciência da felicidade. Nas pessoas que têm acredita-se, né, através de todos esses estudos aí que foram feitos, né, chegou à conclusão que as pessoas mais otimistas diante da vida são as pessoas mais felizes. Existem pessoas que não são tão otimistas assim. E a boa notícia é que a gente pode mudar essa forma com que o nosso cérebro processa o mundo. A gente pode, pessoas que são têm uma tendência mais negativa, elas podem mudar e se tornar uma pessoa mais positiva devido à neuroplasticidade do nosso cérebro. Então, se a gente começar a treinar o nosso cérebro a pensar positivamente, a gente pode mudar aí a nossa forma de viver a vida e ter um maior bem-estar ao longo do nosso caminho, ao longo da nossa jornada aí, né? Então, esses estudos trazem algumas ferramentas que nos ensinam a enfrentar os problemas que a gente tem hoje e que a gente vai ter no futuro, e nos ajuda a ter uma vida mais saudável. Os estudos indicaram que as pessoas mais saudáveis, que pensam positivo, têm um trabalho promissor, têm bons relacionamentos, então vale a pena a gente investir nisso. E aí a gente traz algumas ferramentas encontradas nesse estudo aí, que foram feitos diversos estudos de caso, mais de 30 mil artigos científicos sobre isso, e provaram que funciona. Então, se a gente puder lá ter o nosso caderninho da gratidão, olha lá, faça um diário de gratidão. Se nós tivermos esse caderno de gratidão,
as coisas podem melhorar. Como que a gente vai fazer? Anotar todos os dias 3 coisas que foram muito boas no seu dia. Pode ser pequenas coisas, pode ser grandes coisas, pode ser o sol que está maravilhoso, o abraço que o seu filho, que você recebeu do seu filho, o sorriso que você recebeu de alguém na rua, uma palavra amiga, né? Algo que o seu colega falou e que foi bom para você. Então, você anota todos os dias. Antes de dormir, é bom que a gente faça antes de dormir, porque também foi comprovado que o pensamento que nós temos quando nós vamos dormir é o pensamento que a gente tem quando a gente vai acordar no dia seguinte. Então, é bem rapidinho. Tenha lá o seu caderninho, faça diariamente quais são as coisas gostosas e boas que você recebeu durante o dia. E olha que tem muita coisa boa que acontece, né, na nossa vida durante o dia que passa despercebido muitas vezes. E se você manter esse hábito aí de fazer o seu caderninho da gratidão, durante uns 2 meses, isso já vai pensar positivo, já começa a ser um hábito na sua vida. Você já vai começar a enxergar, inconscientemente, você já vai começar a enxergar todos os dias coisas mais positivas. Então, nesse tempo que a gente está reprogramando o nosso cérebro, lá, ao dormir, colocando essas 3 coisas importantes na nossa vida, que foram bacanas no nosso dia, dali 2 meses você já vai estar fazendo isso e conseguindo enxergar coisas melhores aí, naturalmente, certo? O nosso cérebro está acostumado a dar ênfase para as coisas negativas, reclamar, ficar preocupado demais com o que falam de você. Muitas vezes a gente fica, né? Alguém falou alguma coisa que a gente não gostou e a gente fica lá remoendo, né? E isso faz muito mal. E ao invés da gente focar nas pessoas que nos querem bem, nas coisas que falaram de bom pra gente, às vezes a gente fica focando naquilo lá. Nossa, ó, a pessoa falou isso e tal. Isso não faz bem. Então, a gente precisa inverter isso, né? Vamos focar nas pessoas que querem o bem da gente? Vamos focar nas pessoas que fazem bem pra gente? Quantas pessoas estão ao nosso redor e que nos fazem tão bem? Vamos focar nisso. Experimente, treine o seu cérebro a enxergar as coisas positivas. Você vai ter uma vida muito mais saudável, com certeza. E vai aprender a focar no que funciona realmente, no que é bom para a sua vida. Também nós temos uma outra ferramenta aí, é praticar os exercícios físicos, né, gente? Uma caminhada, sei lá, futebol, quem gosta de futebol, fazer academia, quem gosta de bicicleta, pelo menos 30 minutos por dia, pode ser até um dia sim, um dia não. Se você conseguir fazer todos os dias, é melhor ainda. Porque a atividade física, ela vai encher o nosso cérebro lá daqueles hormônios, dopamina, serotonina, e isso vai potencializar o nosso poder de aprendizado. E aí nós vamos nos tornar mais criativos, mais motivados, mais energizados, resilientes. Nos vai fazer enxergar oportunidades até nas adversidades. Então, quando a gente estimula aí fazendo essas atividades físicas, nós vamos nos tornar muito mais dispostos e produtivos aí, né, gente? É importante também, uma outra ferramenta é praticar a meditação. Pelo menos 10 minutinhos todos os dias é importante. É esse momento só seu, que vai ajudar a diminuir o seu estresse, vai te acalmar. Quem não sabe meditar, no YouTube tem vários vídeos ensinando a fazer, a ter essa prática aí. E se você não conseguir, porque algumas pessoas não conseguem, você pode ficar quietinho lá no seu canto, só com você, e colocar as músicas que você gosta, independente do estilo de música. Você colocando lá 10 minutinhos todos os dias, daquela música que te faz sentir bem, isso também vai te ajudar aí a diminuir o seu estresse e te acalmar, certo? É uma prática bastante gostosa essa também. E, gente, nós temos que ser humano. Nós precisamos permitir ser humano. Nós erramos, nós falhamos e tá tudo bem. A gente precisa lidar melhor com os nossos defeitos. Não tem problema, a gente vai sentir, a gente vai falhar muitas vezes, a gente vai ter emoção negativa, não é que a gente vai, a partir de agora, a gente só vai pensar positivo, não. A gente vai ter emoção negativa, vai ter coisa ruim que vai acontecer na nossa vida, mas a gente precisa entender, reconhecer essas emoções, né? Reconhecer
para que a gente lide melhor com os nossos defeitos, que a gente melhore. E tá tudo bem, falhar tá tudo bem, certo? Vamos nos permitir ser humanos. Quando a gente começa a reconhecer aí essas emoções negativas que vêm para a gente, né? E quando a gente é mais positivo, quando esses sentimentos negativos chegam, a gente não fica por muito tempo ali. A gente sai mais rapidamente daquele estado, certo? Todas essas ferramentas aí que são trazidas para a gente, aí os hobbies, né? Tem um hobby, desenvolva seus talentos. Estado de flow. O estado de flow é quando você faz alguma coisa que você gosta muito. E aí você nem vê a hora passar, sabe? Aquela coisa que você faz que a hora passou rapidamente. Então, nesse estado de flow, é importante que você faça essas coisas que você gosta aí. Se você não tiver hobby, não souber, é importante você trabalhar esse autoconhecimento aí, ver o que faz bem. Isso tudo, gente, vai trazer benefícios para a vida de vocês. Adquirir novos hábitos não é uma tarefa fácil, então é importante que a gente comece devagar. Começa lá com uma ferramenta, você pode começar lá com o seu caderninho da gratidão. Depois de um tempo, você começa a praticar exercícios físicos, a meditação, vai aos poucos, um passo de cada vez, porque se você quiser fazer tudo ao mesmo tempo, você não vai conseguir fazer. Então, vamos colocar isso na nossa vida, é comprovado que vai trazer muitos benefícios, gente. E espalhe o benefício da felicidade aí no seu trabalho, na sua casa, por toda parte. A única pessoa que a gente pode mudar somos nós mesmos. A gente não pode mudar o outro. A gente não pode exigir que o outro mude. Então, vamos mudar a nossa perspectiva em relação ao outro. Quando a gente começar a aplicar esses novos hábitos na nossa vida, em pouco tempo a gente vai perceber que esse benefício vai se multiplicar e a gente vai poder aumentar o grau de felicidade de todas as pessoas ao nosso redor. Então, experimentem, tentem ser mais positivos diante da vida, encontrar soluções e não focar no problema, focar naquilo que é positivo, focar naquilo que funciona, tá? Espero que a gente tenha, que eu possa ter contribuído aí com vocês, trazendo bem-estar, trazendo algumas dicas aí que possam ajudar aí a gente a retomar, né, a nossa vida a partir de agora e ter uma vida aí mais saudável, mais feliz, tá? Obrigada a todos e eu passo a palavra para a Lu. Bom, como nós estamos falando aí de felicidade, de sentimentos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o livro do Daniel Goleman, né? Quem é, antes da gente falar do livro, vamos falar um pouquinho dele. Quem é ele? Daí a gente adentra no assunto, né? Daniel Goleman, ele é psicólogo, tá, formado pela Universidade de Harvard, com graduação e doutorado lá também, tá? Ficou há 12 anos, ele é jornalista, e como jornalista ele ficou há 12 anos à frente do New York Times, escrevendo, olha só o assunto, sobre comportamento humano e as reações do cérebro. Aí ele escrevendo, observando os comportamentos, em 1995, então, ele escreveu esse livro, Inteligência Emocional, que hoje é um best-seller, né? Não tem empresa que não tem, as grandes empresas se miram nele, se baseiam nele, até mesmo, tá, para escolher os currículos, até mesmo para fazer as entrevistas, tá? Por quê? Porque ele comprova, através de pesquisas, que o QI, tá? O quociente da inteligência é somente 20%, tá? Do que o ser humano precisa para ter uma boa vida social, para ter sucesso profissional também, tá? O restante, os 80%, está intrinsecamente ligado nas emoções,
Tá? Porque a gente sabe que a gente não trabalha aí, que inclusive está hoje no currículo nosso, né? O interdimensional, trabalhar o interdimensional com os nossos alunos, tá? Também foi tirado do pensamento dele. Tá? Por quê? Porque o interdimensional não trabalha só o acadêmico. Se você, claro que você tem que ter o seu acadêmico desenvolvido, mas você tem que ter as suas emoções mais afiadas para você saber equilibrar o acadêmico. Então, vocês observaram que lá no comecinho dos slides, quando a Camila estava lendo a pauta, tinha lá um cérebrozinho e um coração? Então, a razão e o coração, elas têm que estar em equilíbrio. É fácil? Não, não é, porque as emoções, elas vão gerir tudo que está aí, a alegria, o nervosismo, a surpresa, a ira, a calma e a decepção. E a gente sabe lidar com tudo isso, a gente sabe gerenciar tudo isso. Tá? Quando você está com ira, com raiva, qual a primeira coisa que você faz? Tá? Quando alguém fala alguma coisa que você não gostou, você pá, dá a resposta na hora? Ou você pensa, conta até 10, respira para depois responder? A gente tem que pensar nisso. Isso é um autocontrole, isso é um controle emocional. E todos nós somos capazes de desenvolver, todo ser humano é capaz de desenvolver. Tá? Por quê? Porque são habilidades. Tá? E ele nos mostra isso. Tá? Então, ele escreve: gerenciar a cascata de emoções que vivemos diariamente não é fácil. Aí eu tenho uma pergunta. Isso é minha. O que nós estamos vivendo diariamente? Como nós estamos vivendo diariamente? Porém, a inteligência emocional aparece cada vez mais com mais força como via para alcançar a felicidade em qualquer aspecto das nossas vidas, incluindo o profissional. Você está disposto a aprender a ser feliz? Olha as dicas que a Pá trouxe, tá? Daniel dá as mesmas dicas, Daniel Intman, né, Goleman, ele dá as mesmas dicas para nós, tá? Aí, vamos lá. Só um minutinho que eu acho que deu uma paradinha aqui. É isso, voltou. Tá? A gente tem aí essa imagem, tá? 2 emotions, um feliz, tá? E um zangado, né? O qual você gosta de encontrar no decorrer do seu dia? O que é feliz ou o que é zangado? O que é negativo? Que vê uma coisa que não ficou boa, vai lá e fala: nossa, isso não ficou bom. Ou, fio, o que a gente pode fazer para melhorar aquilo que não ficou bom? Tá? Qual a pessoa que você gosta de se relacionar? Aquele que fala para você: não, isso não dá certo, não faça assim. Ou aquela pessoa que fala para você assim: vamos tentar, se não der certo, a gente tenta outra coisa. Qual que você quer junto de você? Aí vem uma coisa importante: a qual pessoa você quer junto de você é a qual o outro quer perto dela também. Será que qual desses que nós somos? O feliz ou o zangado? Claro que a gente tem que pensar aí que ser feliz não é andando sorridente para todo mundo. Não. Ser feliz é pensar coisas boas, é focar sempre no que pode dar certo. Se não deu, vamos fazer de novo, vamos fazer diferente, propor soluções. E isso não é só no profissional, isso é lá dentro de casa também, nos meios, na relação social. Tá? Como desenvolver a inteligência emocional? Será que é possível? O que é a inteligência emocional? Será que alguém sabe dizer aí o que é a inteligência emocional? Tá? Goleman diz para nós que a inteligência emocional nada mais é do que uma inteligência social. Tá? É você aprender a gerenciar as suas emoções. Lembra que a gente viu lá no outro slide? A raiva, a felicidade, a tristeza, a depressão. Será que a gente sabe gerenciar e trabalhar com isso? Ou quando o sentimento vem, a gente aflora.
de uma maneira assim que vai atrapalhar o outro. E, muitas vezes, a nós mesmos. Né? Como que a gente trabalha com isso? Né? Como que a gente gerencia isso? Será que a gente é toda explosão? Ou a gente é calmaria, só calmaria? Onde está o equilíbrio disso? Tá? É possível aprender a ser emocionalmente inteligente? A resposta é sim. Embora não seja simples. E nem se consiga de um dia para o outro, é verdade, é um treino, eu que o diga, é um treino diário, tá? Não é só como andar de bicicleta, é todo momento, tá? Estes são os 5 elementos, tá? A gente vai ver os 5 elementos que ele traz para nós, tá? Que pode nos ajudar a ter uma inteligência emocional, tá? E trabalhar isso dentro da gente. Vamos lá. Autoconsciência. O que é a autoconsciência? É ter um profundo entendimento das nossas emoções. Como eu desenvolvo isso? Como eu pratico algo para desenvolver isso? Primeira coisa que a gente tem que fazer para se autoconhecer, olhar para você. Você já parou 5 minutos e olhou para você? Para o seu íntimo, para o seu eu? Tanto faz se é de manhã ou se é à noite, faz isso. Experimenta parar 5 minutos e olhar para você. E começar a buscar o seu eu. Tá? Das nossas emoções e dos impulsos, que as provocam para agir diante das maneiras positivas. Olha só, das maneiras positivas, mas também a reagir das maneiras negativas, tá? E a gente tem que, daí, quando a gente começa a ter essa autoconsciência, esse autoconhecimento, você começa a controlar os impulsos, tanto da felicidade, quanto da tristeza, tá? Da raiva. Tá? Quantas vezes a gente não abre os jornais e vê lá que fulano matou no ciclano por coisas mínimas? Né? Que teve uma batida do carro, o cara saiu e deu um soco no outro, que bateu às vezes sem querer. Levou um tiro. Por quê? Falta do conhecimento emocional, de saber controlar as suas emoções. Às vezes a gente fala coisas para as pessoas de pronto assim, e vai embora, né? Porque a gente não controla as nossas emoções. A gente ofende. Muitas vezes nós somos ofendidos, né? Por não saber contar até 10, por não ter esse controle emocional e age por impulso. Depois pensa, putz, por que eu fiz aquilo? Será que eu precisava fazer aquilo? E olha a importância disso, né? Muitas vezes você dá um basta na sua vida profissional, ou na sua vida sentimental, ou na sua vida social, por uma coisinha de nada que você não controlou o seu impulso. Tá? Veja o quanto que é importante a gente se conhecer. Tá? Outra coisa que ele traz para nós aí, autorregulação. Quando você se conhece, você começa a controlar as suas emoções. Não significa que você vai sentir, que você não vai sentir raiva, ou que você não vai sentir a tristeza, ou que você não vai ficar feliz, imensamente feliz. Significa que você, ao ter a raiva, vai saber lidar com a raiva. Significa que quando você estiver extremamente feliz, você não vai sair gritando aos 4 ventos. Tá? Significa que quando você estiver triste, você não vai querer se matar. Por quê? Porque você está aprendendo a controlar as suas emoções. Tá? Autorregulação, controlar as emoções que geram negatividade, ansiedade, tristeza e ira, entre outras, né? Depressão. Tá? Não se trata de reprimi-las, porque elas têm a sua utilidade, tá? Mas de encontrar o equilíbrio, tá? Para não sermos prisioneiros dela. Olha que importância essa palavra, para a gente não ser prisioneiro daquela emoção que a gente está sentindo. Tá? Automotivação.
Isso é muito importante também. Na verdade, esses 5 eixos que ele nos traz são importantes. Agora, os 4 primeiros, que é aí autoconsciência, autorregulação, automotivação e empatia, nos leva ao 5º, e a gente vai ver isso. Tá? Automotivação. As pessoas emocionalmente inteligentes se caracterizam por conseguirem usar a vontade e a força necessária para atingir seu objetivo. Tá? Qual é essa força? O otimismo. Tá? É você sempre acreditar que pode melhorar. Tá? Você não precisa ser melhor, mas você pode melhorar. Quando eu disse você precisa ser melhor, você não precisa ser melhor que o outro, mas você pode ser melhor do que você está sendo hoje. Para quem? Para você mesmo. Quando você está se automotivando, você está motivando o outro. E aí, quando a gente fala de automotivação, ele traz para nós algumas questões. Tá? O que te move? Por que você faz? O que você faz? Quem está se beneficiando com a sua correria? Encontre suas motivações e anote elas de forma que você as veja constante. Qual é a sua motivação? Qual é o seu sonho? No projeto de vida, a gente trabalha muito o sonho com os meninos. Né? Para a gente desenvolver o projeto de vida neles, primeiro a gente precisa ensinar a sonhar. Tá? O sonho nada mais é do que a automotivação. Qual é o seu projeto de vida? Qual é o meu projeto de vida? Quando eu terminar um, qual será o outro? Empatia. Essa é uma palavra que está bem em moda, mas será que a gente sabe de fato o que é e desenvolver? É fundamental ter a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. E se eu não conseguir me colocar no lugar da pessoa, que eu me coloque ao lado dela. Agora, o importante, quando ele traz para nós aí a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, é não pegando o sentimento da outra pessoa como se fosse seu, porque não é seu, é ela que está sentindo. Tá? Mas você pode se colocar no lugar dela para ajudá-la. Quando você, vamos dar um exemplo simples, bem simples de empatia. Quando você está na fila de um banco, você vê uma pessoa lá que você nem conhece, a pessoa olha para você sorrindo. Qual é a primeira reação sua? Fechar a cara? Ou sorrir de volta? Dar um bom dia? Isso é empatia. Tá? É ver que o outro sorriu para você e devolver sorrir para o outro. Tá? Empatia também a pessoa está fazendo alguma coisa e que de repente ali, seu colega está fazendo alguma coisa e de repente ali não deu certo. Você vai criticá-lo? Tá? Ou você vai apoiá-lo? Tá? Qual é a reação que nós vamos ter? Viu? Não deu certo mesmo. Ai, não vai dar, mas olha como é que ele está fazendo, não sei o quê, não sei o quê. Ou, a gente pode fazer assim, que da próxima vez dá certo. É empatia, é se colocar no lugar do outro ou ao lado do outro. Tá? É se projetar no outro. O que eu faria se fosse ele? Como eu faria para ajudá-lo? Tá? E esses 4 eixos nos levam aí ao eixo principal da sociedade humana, que são as relações sociais. Por quê? Porque nós sabemos que ninguém vive sozinho. Ninguém é uma ilha. Ninguém faz nada sozinho. Eu preciso de alguém até para o sabonete que eu tomo banho. Alguém fez esse sabonete. Não fui eu que fui lá e fiz. Eu preciso de alguém que desenvolveu o livro que eu estou lendo. Se eu não tivesse todo esse estudando e conhecendo tudo isso que ele traz para nós, eu poderia melhorar a minha vida social? Não. Por quê? Porque é um desenvolvimento, é um processo. Alguém colocou lá na nuvem de palavras que a felicidade é um processo. E esse desenvolvimento, essa habilidade, também é um processo.
Tá? Quando você, Daniel, que traz para nós também, no livro cientificamente comprovado, que quando a pessoa desenvolve esses 5 eixos, ele tem uma vida mais feliz. Tá? Ele tem uma relação social com o outro mais feliz. Ele é profissionalmente mais feliz. Tá? Então, vamos buscar isso. Mas primeiro a gente tem que buscar com a gente. Né? A gente estudar a gente, para a gente poder olhar para o outro, ser feliz com o outro, viver numa sociedade gostosa, não trazer tantos problemas para o outro, porque a gente não gostaria que o outro nos trouxesse. A vida melhora. Tá? E veja que é de 1995, é um estudo mais ou menos meio que recente, porém são coisas que já se falam lá de 1988. Né? Esses estudos, né? Mas será que não vem lá de muito tempo, lá dos tempos das cavernas? Como os homens se relacionavam lá? Como eles começaram a ver que podiam ter uma relação melhor uns com os outros, né? E não ficar mais competindo ali um com o outro, né? Então a gente tem que buscar isso. E por que a gente trouxe isso hoje? Porque a gente está num retorno. Né? Como a Patrícia falou, 1 ano e meio aí de pandemia dentro de nossas casas, né? Quantas emoções afloraram nesse momento, quantas emoções estão aí aflorando nesse retorno, né? Só que as emoções não são só nossas. Os nossos colegas têm emoções, os nossos gestores têm emoções, os nossos alunos têm emoções, os nossos filhos lá dentro de casa têm emoções, os nossos cônjuges têm emoção. E daí? Será que daí eu tenho que lidar só com a mim, olhar só para o meu próprio umbigo? Não, eu tenho que olhar para mim e olhar para o outro. Por isso é importante esse estudo nesse momento de retomada, né? Deixa eu passar aqui. Aí ele traz também que quem tem esse autocontrole emocional, né, que tem essas habilidades, tem essas habilidades do que tem essa inteligência, eles têm essas habilidades. Veja quanto é importante aí. Gerenciar adequadamente suas emoções. Será que a gente consegue? Será que a gente está conseguindo gerenciar as nossas emoções? Lembra lá no vídeo que a gente passou? Como estavam as emoções? Como estava a menininha ali quando ela chegou na escola? O que ela encontrou? O que tinha dentro daquela caixa que o senhor lá, acredito, não sei se era um professor, um diretor, não deixou ela pegar? Como ele estava? Qual foi o desenho que ela fez? Isso tudo retrata também aí o gerenciamento das emoções. Né? Como foi, ao chegar na casa, o que os pais estavam fazendo quando a menininha chegou na casa, toda eufórica, queria mostrar o desenho? Eles deram atenção? Será que a gente para hoje para olhar e estar presente naquilo que a gente está fazendo? Ou a gente está fazendo aqui com o pensamento lá? 2, respeitar a si e fazer com que as outras pessoas o respeitem. Quando você olha para você e você olha para o outro, e primeiramente você olha para você pensando como o outro, como você gostaria que o outro pensasse em você, você começa a respeitar e a ter respeito. Tá? Sabe, a gente vê, tá muito também de algumas décadas para cá, a gente não se ouve falar em chefe, a gente hoje fala em líder. Por quê? Será que o chefe não tem só o acadêmico aflorado? E será que o líder não desenvolve todas essas habilidades, não desenvolveu todas as habilidades, e não tem, às vezes, nem tanto o QI avançado? Às vezes não sabe nem do que está se tratando, nem do que a pessoa ali está falando, mas tem um colega que sabe, o outro que sabe, o outro que sabe. Mas ele sabe trazer para perto dele todos os outros que são os braços dele. Capacidade de automotivação.
É aquilo que eu falei na fila do banco. Eu olho para alguém sorrindo. Se a pessoa fechar a cara para mim, o que vai acontecer? Eu vou ficar meio assim com ela, né? E me motivar, o que é? É me conhecer, é saber, é conhecer os meus pontos fracos e saber do meu potencial. Quando eu conheço os meus pontos fracos, não é que eu vou deixar ele de lado. Não, eu vou trabalhar o que eu posso melhorar no meu ponto fraco, potencializar ele, melhorar. E quando eu conheço também os meus pontos fortes, eu vou o quê? Enfatizar mais eles. Não é? Maior tolerância. Isso daí a gente tem que pensar. Será que a gente está vivendo numa sociedade tolerante? Se nós não estamos, o porquê não estamos? Ou se estamos, por que estamos? Se não estamos, o que eu preciso fazer para melhorar a tolerância? Não é o outro. Veja que em todas essas habilidades eu mais falo de mim do que do outro. Que eu posso fazer, não é eu apontar para o outro. Viu? Faz isso, viu? Faz aquilo, viu? Né? Não, é você. O que você pode fazer? O que eu posso fazer? Né? Se eu quero uma mudança, quem tem que dar o primeiro passo para a mudança? Sou eu. Então, o que eu posso fazer para melhorar o ambiente onde eu estou? Para melhorar as minhas relações sociais? Melhores relações interpessoais. Isso é fato. Isso é fato. Quem vê as coisas positivas, quem se conhece, quem controla as suas emoções, tem uma relação interpessoal muito melhor, né? Do que aquela pessoa que é fechada, que é mal-humorada, que não vê nada positivo em nada, que não ajuda o próximo, muitas vezes ainda quer puxar o tapete do próximo, né? As relações interpessoais são muito melhores. E isso a gente vê, né, no dia a dia. Isso não precisava, talvez, né, não precisava nem o Daniel nos trazer. Né? Por quê? Porque a gente vive isso no dia a dia. Né? Controlar os seus impulsos e regular o seu estado de humor. Isso é de suma importância, eu penso, porque regular os seus impulsos, você saber controlar isso, você saber controlar e contar até 10, ou respirar fundo quando alguma coisa, alguém te falou alguma coisa, ou quando você ficou insatisfeito com alguma coisa, é primordial. Por quê? Porque quando a gente controla os nossos impulsos, quando a gente tem todo esse conhecimento, né, esses 5 eixos, tem todas essas habilidades, a gente vai ver lá, eu vou pular para ela, que é a habilidade 8, tomar decisões mais adequadas. Veja que é a última, porque se você controla tudo isso, você tem todas essas habilidades, né? Se você tem inteligência emocional, você tem todas essas habilidades. Né? Você toma decisões mais assertivas, tá? Faz as coisas mais certas, né? Talvez não para você, mas o que é certo, às vezes, para o coletivo, para o outro, porque você não vive sozinho. Né? Maior capacidade de comunicação. Mesmo que você seja tímido, né? Se você é otimista, você consegue se comunicar melhor. Né? Aí ele traz para nós aí também 8 lições sobre a inteligência emocional. Ele acaba sendo um pouco repetitivo, mas eu penso que é bom ser repetitivo, porque quanto mais a gente repete, mais a gente aprende. Né? A inteligência emocional é determinante no sucesso acadêmico. Vamos lá. Quanto por cento é o sucesso acadêmico do QI? 20%. Se você domina a inteligência emocional, 80%. Vai melhorar o acadêmico? Oxe, sem sombra de dúvida. Vamos trazer isso um pouquinho para a nossa realidade? A inteligência emocional é determinante no sucesso acadêmico. Hoje é dia de prova, certo? Eu tenho uma prova, mas eu briguei com meu namorado.
eu estou chorando na escola, briguei com meu namorado, não estou me sentindo bem, e eu sei que eu tenho que fazer aquela prova. Será que eu vou estar emocionalmente capaz para ter o meu acadêmico junto ali para ir bem nessa prova? A gente tem que pensar nisso. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que, nós agora, o adulto, somos nós os professores, a gente tem que olhar para o outro e entender esse sentimento que ela está tendo, tá? E ajudá-la a controlar para ser bem no acadêmico, né? Graças, por exemplo, à capacidade para gerenciar os fracassos. A gente não viu lá que quando a gente consegue ter inteligência emocional, a gente se conhece, a gente gerencia os nossos fracassos e potencializa eles? Eu sei que eu não sou bom nisso. Se eu não sou bom nisso, o que eu posso fazer para melhorar nisso? Né? A liderança positiva. Todos nós somos líderes. Lá dentro da sua sala de aula, o líder é você. O gestor da sua sala de aula é você. Né? E que liderança que a gente quer ter lá? Que liderança que eu quero ter? Vamos trazer para dentro de casa. Lá dentro da sua casa, quem é o líder? É você. Com quem você divide essa liderança quando você é casado? Entre você e seu cônjuge. Né? E daí? Como você vai controlar essa emoção na divisão dessa liderança? Né? Próprio da inteligência emocional consiste em persuadir os demais para construir um objetivo comum. Tá? A gente não falou agora atrás do chefe e do líder? O líder, muitas vezes, pode não ter todo o seu acadêmico desenvolvido. Tá? Mas se ele tem uma liderança positiva, ele vai fazer com que todos ao seu redor façam tudo para um bem comum, que vai o quê? Ajudá-lo também. Né? O autodomínio. O autodomínio exige autorregulação, que é o controle da emoção. Tá? É o segundo eixo lá que ele traz para nós como principal para aprender a controlar as emoções. Né? Para ter a inteligência emocional. E quando a gente fala da inteligência emocional, a gente não pode esquecer que ela está intrinsecamente ligada com o quê? Com a sua saúde mental. Tá? A sua saúde mental depende da sua inteligência emocional. Tá? Aí ele diz ali, o autodomínio exige autorregulação. E a inteligência emocional, determinante para conseguir isto, é conhecer a si mesmo. Qual é o primeiro eixo? Autoconhecimento. Tá? Se eu auto me conheço, eu auto me domino, eu domino as minhas emoções. Tá? A inteligência emocional é fundamental para a nossa vida social. Isso a gente já falou e a gente vai falar sempre, né? Pois facilita as relações com as demais pessoas. Vida social. Vou dizer de novo, ninguém vive numa ilha. Eu não vivo. Né? Eu preciso do outro. Eu preciso estar com o outro. Né? Eu preciso ter vida social. Né? E a vida social, ela nos traz bem-estar. Tá? Ela nos traz aí, o que a gente fala, da capacidade de ter uma vida boa. Tá? De ter, o que eu prefiro? Ganhar muito bem, não conversar com ninguém, viver só estudando, blá, 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 blá. E a minha qualidade de vida? Onde é que ela está? Está aí, ó, na minha vida social. Né? Claro que existem, não estou dizendo que não, existem as exceções, que a gente sabe também, aquelas pessoas que gostam de viver com elas mesmas e não se sentem só, tá? Trabalham e lidam muito bem com a solidão, né? Mas, para isso, ela também tem que ter os outros eixos desenvolvidos. Por quê? Porque ela está lidando com uma emoção. Né? Porque eu se sentir só, estar só, também é uma emoção. A inteligência não é só racional, né? Não é só o logos. A gente tem aí o mitos, né? A gente tem aí o eros, né? Também é emocional. E ambos interagem para construir a nossa vida. Mitos, eros, patos, né? E logos se completam, né?
As emoções são poderosas. As emoções são poderosas. Através delas, a gente pode fazer muita coisa, tanto positiva quanto negativa. Por isso, a gente tem que saber controlar, né? E dominar as negativas, olha, por exemplo, as negativas. Vamos voltar lá na raiva, na ira. Se a gente não domina, a gente faz assim, desculpa a palavra, besteira por pouquinha coisa, né? Às vezes por nada. Daí a gente vai pensar, por que eu fiz isso? Né? Porque você não dominou aquele momento. Você não saiu, você não respirou, você não contou até 10, né? Faz parte da inteligência emocional, você dominar, né, as emoções, porque elas são poderosas. As pessoas que controlam os hábitos da sua mente têm habilidades emocionais, são mais propensas a terem uma vida boa. Gente, tudo isso que eu estou lendo, que eu estou falando, não sou eu que estou dizendo, tá? Não tirei da minha cabeça. Não. São estudos que a gente fez e que são comprovados que isso é assim, tá? A inteligência emocional influi favoravelmente na sua vida social, na sua saúde. Favoravelmente, tá? Saúde mental e inteligência emocional. Por exemplo, ao saber assimilar as emoções perturbadoras, se você sabe controlar aquilo que te perturba, você vai ter uma saúde mental, você vai ter uma saúde melhor. Também existem muitos estudos aí que diz que o que a nossa mente pensa, o corpo reflete. E a gente vê isso. O estresse, tá? É muito disso, é muito do que você pensa. É muito da maneira que você vive. Como a gente quer viver? Como a gente quer terminar o nosso dia ao chegar em casa? Ou começar o nosso dia com uma boa saúde e terminar com uma boa saúde? Ou a gente quer chegar e tocando, né? Seguindo em frente, sem olhar para os lados, sem olhar para a gente, ou às vezes só olhando para a gente. Tá? Aí a gente traz uma reflexão, né, para a gente encerrar e conversar um pouquinho com vocês. Ao promover mudanças em nós mesmos, podemos propagar os proveitos do benefício da felicidade a todas as pessoas que nos cercam. E uma coisa que é importante também, que eu esqueci de falar, mas eu vou falar. Né? Tudo que melhora na nossa vida, quando a gente começa a ter esse domínio, essa inteligência emocional, essa saúde mental, melhora a sua relação com o outro, diminui a sua ansiedade, o seu estresse, aumenta a sua empatia pelo próximo, você tem mais poder de decisão, você tem metas mais claras e palpáveis, né? Crescimento da sua produtividade, controle maior do seu tempo, autoestima sua, vai lá nas alturas. Aí você tem que pensar, eu assisto uma série que se chama Suits, tá? E eu adoro uma frase do Harvard, ele fala assim, eu tô aqui, eu quero aqui. Se eu estou aqui e eu quero aqui, o que eu tenho que fazer é como eu vou fazer nesse percurso. Como eu vou agir para chegar nesse percurso. Como eu vou estar emocionalmente até chegar nesse percurso. Se eu estou aqui, eu quero aqui. Mas como? A que custas? Mais responsabilidade e comprometimento, equilíbrio emocional. Não é fácil ter tudo isso, né? Mas a gente tem um caminho a seguir, né? Vamos nos dedicar a esse caminho, vamos nos dedicar a mais um pouquinho a nós, para a gente podermos nos dedicar ao outro, como a gente gostaria que o outro se dedicasse a nós. Tem um versículo bíblico que diz assim, amai-vos o próximo como a ti mesmo.
Será que você é capaz de amar o próximo olhando para você? Vamos pensar um pouquinho. Né? Amai-vos o próximo como a ti mesmo. Até o que eu vou falar para o próximo. Será que eu gostaria que o próximo falasse para mim como eu estou falando com ele? Vamos pensar um pouquinho. Tá? Passo a palavra, Patrícia. E para encerrar, gente, a nossa manhã aqui de estudo, espero que tenha sido proveitosa. Eu vou dizer para vocês uma coisa bastante importante, que quanto mais feliz, quanto mais positivo, quanto mais inteligente emocional, quanto mais inteligência emocional você tiver, mais positivo, mais feliz e mais inteligência emocional seus filhos terão. Então, pensem nisso. Olha só, né? Eles são o nosso reflexo. Tá, posso falar uma coisa? Conta para eles a história do seu filho. Da gratidão? É. Ai, que a gente estava... Eu tô aplicando esse exercício da gratidão com os meus filhos também. Então, à noite, antes de dormir, a gente faz a nossa oração e faz o exercício da gratidão. E o pequenininho falou lá as 3 coisinhas nas quais ele era grato naquele dia e ficou lá deitado, né, para tentar dormir. E daqui a pouco ele, mamãe, tem mais uma coisa que eu sou grato. Então, olha como a gratidão ficou na cabeça dele ali, né? Ele dormiu com aquele sentimento de gratidão. Então, é importante. E eu vou fazer um desafio para vocês aí. Manda uma mensagem hoje para uma pessoa que fez alguma coisa boa para você. Manda uma mensagem de gratidão para ela, mesmo que seja há muito tempo atrás. Vamos espalhar aí esse sentimento de gratidão com as pessoas. Muito obrigada a todos, espero que a gente tenha plantado uma sementinha boa aí para vocês. Durante esse semestre nós estaremos mais presente aí fisicamente nas escolas, tá? E o que precisarem, conte conosco. Um retorno assim abençoado a todos, com muita saúde, muita fé e que os nossos dias sejam os melhores possíveis. Obrigada, a gente agradece aí a presença de todos, né? Como a Pá falou, espero que a gente tenha plantado um pouquinho, né? Só um pouquinho dos bons sentimentos em vocês, né? E que vocês desfrutem e possam se conhecer melhor, tá? Obrigada, tchau. Bom retorno mesmo, né? A todos. Pessoal, que delícia de ATPC, não? Fiquei até emocionada aqui hoje. Eu adoro isso, adoro esse tema, adoro sorrir, adoro mandar minhas figurinhas, então eu me encaixei bastante nisso e fiquei bastante feliz. Espero que vocês tenham gostado também. Um ótimo retorno a todos, que Deus abençoe assim grandemente esse segundo semestre, que a gente possa encontrar assim os alunos bem felizes, bem engajados, com vontade de aprender, e porque eu sei que nós temos essa força, né, e nós temos esse poder de poder transformar. Beijo, fique com Deus. Quase chora. Ai, que horror! Mas é de feliz. Tchau, até mais. Tchau. Tchau. A gente vai aparecer nas escolas agora, tá bom? Sua tarde, né?